Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa E o livro em questão que a gente vai tentar hoje conversar é esse aqui, ó. No Mundo de Regeneração. É um livro do Divaldo, né, Franco, que dispensa apresentações. É o último livro lançado por ele, foi lançado agora exatamente no dia 31 de dezembro de 2020, no último dia do ano. E é de um espírito que ele já vem escrevendo uma série de livros com esse espírito, que é o Manuel Filomeno de Miranda. Ele escreveu Transição Planetária, escreveu Entre Dois Mundos, e tem mais algumas obras que eu não estou me lembrando do nome. Mas sempre todas nessa temática e nessa informação desse momento que a Terra vem passando, né? E para que a gente comece a entender quem foi Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele nasceu em 14 de novembro de 1976, olha só, hein? Em Jangada, município de Conde, na Bahia. Converteu-se ao espiritismo em Alagoinhas, também na Bahia, em 1914, após o médium Saturnino Favila tê-lo curado de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga, na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita em 1915. Foi fundada em 1915. E ficou durante vários anos nessa união, sendo eleito presidente pela Assembleia em virtude da desencarnação de José Petitinga. E ele ficou no lugar desse colega. E no livro Entre Dois Mundos, é muito interessante porque eles trabalham juntos, né? O Manuel Filomeno de Miranda já encontrou com o Petitinga no plano espiritual e eles já desenvolvem o trabalho junto na colônia deles. Mas eu queria chamar a atenção dessa data aqui, ó. Ele converteu seu espiritismo em 1914, 4 anos após o nascimento de Chico Xavier. Chico Xavier nasceu em 1910. Em 1857, ou seja, 43 com 14, 57 anos que tinha a codificação do Livro dos Espíritas. E já se tinha, no Brasil, a formação de uma União Espírita na Bahia, que foi fundada em 1915. Então, você vê a grandeza, olha a obra desse espírito que está narrando, né, essa obra aqui junto com o Divaldo, olha a responsabilidade e olha o quantos anos esse espírito já está no trabalho, na divulgação do Evangelho através do Espiritismo. E ele começa a obra. A obra é o seguinte: a gente vai tentar caminhar até o capítulo 7, né? 7º, porque é até onde mostra todo o objetivo da obra, todo o preparo que foi feito para a gente estar passando pelo que nós estamos passando. E desse capítulo em diante, são eventos que eles vêm tratando na Terra que
Se eu ficar aqui também contando, vocês não vão comprar o livro. Vocês precisam comprar o livro para ajudar lá na Mansão do Caminho e ler o quão interessante é esse trabalho. Ele começa com a pergunta 791 do Livro dos Espíritos. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? E o Espírito Verdade responde, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Olha que interessante. E o que a gente vem passando por hoje é uma tentativa, de reformulação moral do nosso planeta para que a gente consiga realmente avançar para um outro tipo de planeta. E já na introdução, o Manuel Filomeno coloca: estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões, ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. E aí eu vou fazer um link dessa introdução. Lá no final do livro, ele também coloca: ele também elucidou que, neste período, todas as edificações do mal seriam saneadas e seus habitantes iriam ser reconduzidos à reencarnação, ou, de acordo com as cargas vibratórias resultantes da conduta moral, seriam recambiados a planetas inferiores, em razão da mudança que se vem operando na Terra para melhor. Olha que interessante, E ele começa a narrativa do livro, no primeiro capítulo, que ele chama de os clarins anunciadores, Como que foi anunciado isso no plano espiritual? De que forma, que os eles sempre quando eles se referem a anúncio de uma grande, de uma esfera espiritual maior que tem um objetivo importante para o nosso planeta, ele sempre se refere a clarins anunciadores. E ele começa falando, olha que lindo, de nossa comunidade, lá do plano, da comunidade, no plano espiritual, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Olha quando foi isso? Naquela noite especial de setembro de 2019. Após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam. Olha só como é que a gente consegue, imaginar esse anfiteatro no plano espiritual. E tudo é muito bem organizado. Quando ele começa a falar, o nosso administrador, nessa comunidade a qual ele pertence, o irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Nesta manhã, abre aspas, nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Olha que coisa impressionante. E a divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade
de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar a condição de vida no planeta. Olha quanta gente, quanto tipo de espírito está envolvido nessa missão para nos auxiliar. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram o seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos, e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade, em que se hominizam para continuar envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem, e têm conseguido, com facilidade e comportamento feroz. Veja bem, hein? Olha, em 2019, como que eles já estavam cientes do que vinha acontecendo, do que viria a enfrentar para o trabalho que eles vinham enfrentar e trazer de auxílio aqui na Terra, né? Em razão da continuidade de comportamento insano de seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada peste negra do período medieval. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se, ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinam os países, e os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono. E, então, em alguns momentos aqui da leitura do livro, a gente vai ver realmente coisas assim, um pouco contundentes e um pouco meio para balançar a gente, do quanto que é importante essa missão dessa pandemia e do quanto que a gente tem que entender, né? E a gente vai começar a fazer uma reflexão de que, no atual momento que a gente vem vivendo hoje, né, principalmente aqui no nosso estado, numa situação que vem se agravando em relação à quantidade de leitos ocupados, como podemos chamar da segunda onda, né? E aqui vai ser explicado o porquê que tantas ondas serão necessárias dessa pandemia até que realmente a humanidade consiga entender o propósito. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em reencarnações redentores e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Logo mais, né, isso tudo, né, nessa reunião de anúncio deles, logo mais ele afirma: nós faremos as nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a tragédia da tempestade viral. Olha bem, a pandemia, né, o coronavírus, ele começou a ser noticiado, se a gente buscar lá atrás, em dezembro. Lembra-se? Em dezembro, em 30 de dezembro de 2019, foi oficializado o primeiro caso de morte por coronavírus na China. E aqui essa reunião, no plano espiritual, ocorre em setembro de 2019, 2 meses antes
de começar efetivamente. Eles já sabiam de tudo, já estavam preparando, já se organizando para descer até a terra para iniciar o trabalho de socorro. Atividades severas nos aguardam em nome do amor, a fim de preservarmos as nossas comunidades dos assaltos perigosos do mal. Dispomos de condições para recebermos os recém-desencarnados que possamos trazer para nossos diversos setores socorristas. E aí, ele termina dizendo: o auditório, emocionado, pôde, então, acompanhar a peroração final, coroada por uma emocionada prece de súplica a Jesus. E eles fazem uma prece e terminam essa reunião que se faz. E aí eles começam, o capítulo 2, a descrever quais são as tarefas, de que forma é que eles vão estabelecer essas tarefas e de que forma eles vão dividir essas tarefas entre os espíritos que aqui virão, né? E aí ele começa: olha, o nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, dividido em subgrupos. Tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. E esse grupo que o Manuel Filomena se encontra, né, no trabalho aqui na Terra, ele era coordenado pelo Francisco Spinelli, que ele é um espírito, né, já está desencarnado, ele é de origem napolitana e trabalhava no espiritismo, no estado do Rio Grande do Sul. Já tinha trabalhado na sua encarnação já no espiritismo, no sul do país. Com muita gentileza, apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da Era Nova, cognominada como regeneração da humanidade. E aí, esse espírito, né, o Spinelli, entre eles, um primeiro encontro entre eles, ele começa falando: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonância, olha que interessante, aquilo que Mira sempre fala, né? A ressonância do pensamento. Que o mundo é feito de ressonância e os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. A tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia, pelo fato de encontrar-se espalhado pelo orbe planetário em razão da facilidade de contágio por decorrência dos múltiplos recursos de locomoção e transportes velozes que vencem as distâncias continentais. E a gente, logo no início, começamos a ter notícias que viajantes da China trouxeram para a Itália, da Itália para a Espanha, e foi realmente se alastrando de forma incontrolável. E as comunidades que trabalhariam no Brasil, sob o comando de Ismael, obedeciam à programação específica, qual ocorreria nas diversas nações, conforme suas tradições e costumes, ética e confissões religiosas ou não. Então, para o Brasil, estava a tarefa na mão de Ismael, que a gente já sabe que é o nosso espírito protetor do nosso país. E, da mesma forma, para cada outro país, essa tarefa teria o seu espírito protetor e que iria conduzir de acordo, né, com as suas etnias, hábitos, né, costumes, de acordo com a sociedade, da organização da sociedade de cada país. E entidades elevadas que contribuíram para o progresso da humanidade na área de saúde no passado, né, já tinham desencarnado, participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando os seus devotados companheiros encarnados. Olha que coisa linda! Aqueles sanitaristas, biólogos já desencarnaram, estão aí nos laboratórios inspirando cada cientista ali ao que eles têm que cumprir, né, para a humanidade. Outros espíritos, igualmente especializados na área de saúde, hospedar-se-iam em nosocômios,
tradicionais, né? Eu não sabia que era nosocômio, fui entender, fui procurar. São hospitais, são os hospitais de tratamento de saúde. Nosocômios tradicionais e improvisados. Veja bem, hein? Hospitais improvisados já sabiam que a humanidade ia ser intuída com a necessidade de improvisar hospitais, né? Logo no início, a China abalou, né, com a notícia que tinha feito um hospital em 10 dias para atender em torno de 1.000 pessoas. E alguns dos subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, com especificidades na região sul, centro e nordeste, sob a supervisão de quem? De Eurípides Barçanufo. Olha quem que coordena a nossa região, que é a região sul, centro e nordeste, em homenagem à sua desencarnação em 2 de novembro de 1918 pela gripe espanhola. O subgrupo no qual ele se encontrava, né, o Manuel Filomeno se encontra, permanecia a região nordeste, devido a ele ter sido um espírito que foi encarnado no Nordeste, a última encarnação dele se passou no Nordeste, e ele teve um trabalho na doutrina espírita no Nordeste, ele ficou responsável pela região da região do Nordeste. E aí, eles vão, né, desenvolvendo de como que vai ser feito essa vinda, e no capítulo 3, eles já se deslocam para cá, né, em direção, e o capítulo 3 chama-se Adaptação ao Novo Lar, né? Ou seja, para onde eles vinham, para que colônia aqui na Terra que eles viriam, né, para trabalhar, para que colônia que seria de base para esse grupo que o Manuel Filomeno ficou encarregado de atuar. E ele fala aqui, ó, nos dirigimos de imediato à instituição que nos serviria de base para nossas atividades. Eu fiquei pensando, como que é isso? É como a nossa união ali, o Lar de Maria. Ali em cima também tem uma comunidade espírita, né? E existem os espíritos, nós, encarnados, que trabalhamos ali embaixo, e eles vão também para essas unidades espíritas que ficam em cima de unidades espíritas na Terra, que serve de base para eles, porque ali se tem toda uma ressonância de pensamentos, boas vibrações, né, e de um bom trabalho. E ele explicando, tratava-se de uma comunidade espírita dedicada à iluminação de consciências e edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana. Não quer dizer, né, que todos esses grupos só vêm para onde existe centros espíritas. Não, eles vêm para onde existe uma congruência, né, uma convergência de espíritos, de bons trabalhos em cima do Evangelho de Jesus aqui na Terra. E aí ele começa a falar, né, como é que era o local. Respirava-se o ar espiritual do trabalho em que Jesus, na condição de condutor sublime, era venerado através da ação de todos que ali se encontravam. De alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus. Olha, isso aqui está causando, porque eu tenho uns amigos que a gente troca informações por WhatsApp, e essa parte aqui do livro tem causado alguma polêmica, né, no mundo espiritual. E um amigo meu muito engraçado, ele é lá de Minas, ele falou assim, Pierre, isso é fofoca do plano espiritual, porque no plano espiritual também tem fofoca. Enfim, e ele fala, desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, que parecia, olha o que ele fala, que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza e se deveria prolongar maléfico na Terra por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. Então, é uma informação muito importante, né, dada
por um espírito de alta relevância, de um trabalho muito sério dentro da doutrina, né, espírita e dentro do Evangelho de Jesus, e que a gente deve considerar a colocação dele, que eu achei muito oportuna, que poderia haver sido. Ou seja, todos nós, né, já tivemos notícias através de meios de comunicação que muitas nações, em determinado momento, tentavam travar uma guerra nuclear, que depois foi substituída, que seria uma guerra biológica. E o que eles querem dizer que esses poderosos poderiam ter perdido o controle disso que eles manipulavam, né? E, de acordo com como é que se diz? A divindade, ela é tão justa que nada mais justo colocar a humanidade para aprender, né, com aquilo que ela mesma produziu para ela. Então, acho que a gente vai ter que, se isso foi realmente produzido pela humanidade, né, por nós, o que ele quer dizer aqui é que a gente vai ter que aprender a conviver e resolver aquilo que foi de nossa, do nosso livre-arbítrio, né? Nós não queríamos, nós tínhamos o caminho do amor, da paz, a gente não quis por esse caminho. Então, a gente tem que aprender de alguma forma, né? E aí, nessa comunidade, né, eles, em conversação, posteriormente, fomos informados, né, que o espírito que ia nos receber, né, que tomava conta dessa comunidade espírita, também um espírito desencarnado, que tomava conta dessa comunidade, que eles estão aqui na Terra como base para eles efetuarem os trabalhos, porque no decorrer do livro a gente vê que durante vários dias eles saem dessa base, durante o dia e durante a noite, vão a hospitais, vão a outras cidades, vão a outros estados, vão a outros encontros de diversos espíritos para trabalharem, atuarem e definirem, né, como que eles vão continuar atuando. E quem comandava essa comunidade espírita que eles se encontravam aqui era um espírito de nome Gracindo. E foi informado que esse espírito abnegado trabalhara com o suave e doce pai Francisco. Olha só, hein? Um espírito que já tinha encarnado com Francisco de Assis e se encontrava na tarefa, por amor, alguns daqueles reencarnados faziam parte do grupo que ele pretendia levar para Jesus. E aí a gente vai caminhando. No capítulo 4, eles começam a estudar realmente as atividades que eles iam atuar, de que forma que eles vão atuar aqui no Brasil. E esse espírito, o Gracindo, apresenta a eles um outro espírito chamado Dr. Eudalbo, que tinha sido um grande virologista aqui no Brasil, já tinha desencarnado, e ele começa como se fosse a direcionar, né, o trabalho deles, falando dessa forma, o diálogo dele. Aqui estamos num grupo especial ao lado dos trabalhadores da luz e do amor, com o objetivo de auxiliar nossos irmãos em luta no processo de evolução. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela, né? É bem interessante quando ele fala em tela, que quando eles estão, né, em reunião, é como se eles tivessem uma tela realmente de acontecimento e que eles podem ter a noção de tudo aquilo que vai acontecendo na Terra ao mesmo tempo. É como se eles têm um monitor gigante para poder mostrar para os espíritos que ali estão trabalhando nessa reunião. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescência nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Olha que interessante, né? No caso em tela, o novo coronavírus, olha só, hein? Assim denominado pela sua forma de coroa, é de fácil contágio direto, através das vias oral, nasal e ocular do futuro paciente. As investigações logo concluíram
que se pode evitar a contaminação quase sempre através das mãos que recebem partículas de espirros, tosse, contato direto, mas que as lavando muito bem com água e sabão, completando a higiene com álcool em gel, consegue-se matá-lo. Olha que interessante como eles já tinham, né, a informação de como eles iam atuar, como que eles iam intuir a humanidade, para que isso está em setembro ainda. E aí ele continua. Seus grandes comparsas são o pânico, a irreverência de não se acreditar na sua letalidade, questões imunológicas, né, que cada um tem, própria de cada um, ou outras doenças, particularmente o diabetes, derrames cerebrais, problemas cardíacos e a idade avançada, pelos óbvios motivos da falta de resistência orgânica. No entanto, atinge a todos, nos mais diferentes níveis de vida, desde a infância, passando pelos diversos períodos cronológicos. E o nosso labor é de inspirar as pessoas a condutas saudáveis, ao abraço das diretrizes de seguranças propostas pela autoridade de saúde, manutenção do comportamento moral e da convivência doméstica. Olha, convivência doméstica, ficar em casa. Desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade e respeito, cooperação e vinculação com o mundo espiritual, desde que a viagem carnal é sempre temporária. Desnecessário elucidar que, nesse momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, olha que coisa importante que ele vai dizer agora, abre-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, de onde grandes sofrimentos lapidam os espíritos desassinados que volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas e perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. E no decorrer do livro, isso que ele acaba de falar agora, é exemplificado em cada parágrafo, de como aqueles irmãos que nós temos, né, de dívida de vidas passadas, como que eles atuam em diversas situações, em pacientes que estão infectados pela Covid e eles, ainda acometido por esse assédio espiritual, eles baixam a vibração e como que é necessário em diversos atendimentos que é passado em outros capítulos, como que o plano espiritual, através de benfeitores, através de trabalhadores espirituais, às vezes, quando se é necessário prolongar ou não está na programação daqueles espíritos encarnar, como que eles têm que atuar afastando esses espíritos que assediam, né? E por quê? Porque a gente já está fisicamente debilitado. Então, abre mais ainda a brecha emocional. E aí, a associação do estado físico com o psíquico é mostrado em diversas partes de capítulos desse livro, o quanto isso é deletério para que a gente consiga vencer. E olha só, em muitos lares nos quais adentraremos, convidado pelo pensamento espírita, nos louváveis estudos do Evangelho, de modo a criar vibrações defensivas para a família. Busquemos inspirar a confiança em Deus e o trabalho, auxílio material, especialmente aos enfaimados e desiludidos do caminho em pesadelos de largo porte. Olha como é importante, quando ele fala nos lares, o pensamento espírita. Onde a gente está falando nisso? No culto semanal, né? No culto do lar. Nós temos o hábito de pelo menos 30, 40, uma horinha por semana, temos o nosso culto. O quanto isso é importante, que essa boa vibração em cima das palavras do Evangelho, quanto isso é importante para eles, trabalhadores do plano espiritual, receberem essa força para, em conjunto com a força que eles têm, trabalhar não só, às vezes,
na nossa própria residência, mas em muitas residências, né, vizinhas. E a gente vai passando, e a gente já está quase que na hora, que eu guardei para o final o pronunciamento que eu acho mais bonito desse livro, e esse pronunciamento começa a acontecer aonde ele chama no capítulo onde eles começam a falar os acontecimentos, né, de que forma que eles vão, as coisas vão acontecer, né, que eles vão para várias UTIs de hospitais, vão trabalhar em UTIs, eles trabalham em casas espíritas, em sessões mediúnicas de desobsessão, em casas espíritas, em hospitais, em casas de saúde mental, e como que tudo isso é dividido, de como que a providência divina ela divide de forma muito inteligente e de forma que nós possamos ter o auxílio sempre. E se nós tivermos conosco o bom pensamento, se nós tivermos com as boas energias psíquicas, é o que eles precisam para nos auxiliar. E olha que interessante, quando eles já afirmavam, né, que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia muito antes do carnaval. Com as suas garras assassinas e com, ao invés de resguardarem as pessoas de aglomerações e meios fáceis de contágio, o carnaval do ano passado, de 2020, estimularam os prazeres do carnaval. E ali estavam as vítimas de folguedos perniciosos. Não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um, porquanto todos estamos conscientes do perigo de contágio, de enfermidade, de tal porte, antes do carnaval anunciado. Então, eles estão para nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque não adianta nós termos noção do que é pedido pelas leis sanitaristas, pelo governo, e que a gente não consiga fazer a nossa parte. E no capítulo de número 7, que eu acho que é o capítulo mais sublime desta obra, chamado de O Grande Encontro. É realmente onde se ocorre um grande encontro na esfera espiritual, né? Esse encontro ele é feito, como eles chamam, acima de um estádio de futebol. Eles não dizem qual cidade que é, mas é aqui no Brasil. Tamanha a quantidade de espíritos que iriam participar desse encontro. E aí ele começa. E iriam ser utilizados os espaços físicos da arena de desportos, né? um estádio de futebol, em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. Olha que interessante. Espíritos que estavam desencarnados já, e espíritos que estavam encarnados aqui no Brasil, que estão trabalhando em favor da nossa evolução, iriam em desdobramento estar presentes nessa grande reunião. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil, essa reunião. O inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia, que se alastrava rapidamente, ameaçando de destruição as vidas preciosas dos seres humanos. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônia, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil, Ismael, que se levantou, comovendo a multidão antes de anunciar uma sílaba. E aí ele começa. Ave Jesus, aquele que vos amamos aqui, nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância até o fim dos erros. Olha que coisa linda, Miriam. E aí o Manuel de Filomeno fala, a mensagem que não nos atrevemos a sintetizar, tamanha magnitude da mensagem,
penetrou em nosso mundo íntimo como se fora um bálsamo perfumado que jamais desapareceria por haver atingido o âmago do ser. E aí, o mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com grande respeito, né, Ismael, agradeceu em nome de todos que se encontravam, assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador. Tratava-se do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou gentil, aproximou-se da tribuna, exalando simplicidade e pureza de coração, e com a voz doce, sem perder a austeridade, o médico dos pobres deu início à sua peroração, saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa, prosseguiu. Eu não vou ler, porque ela está em vídeo, e eu gostaria que o Gustavo colocasse exatamente na íntegra esse, não vou dizer discurso, né? Mas esse pronunciamento que Bezerra faz nessa reunião do plano espiritual, para que pudesse ser dado início à atuação deles aqui no Brasil. Coloca para a gente, Gustavo, por favor. Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Nesta soberana composição, também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia utriz para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a Terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia, que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando os seus armamentos de força e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino, que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida, o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca a reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez.
À semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda a sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, que despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade num imenso cantochão de humildade e afeto à vida em todas as suas manifestações, a fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós. Estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista. Mas nestes próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai todo misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos, credores de ternura e de amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, nas ocorrências de vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar do mal. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica de um para o outro momento, mas estes dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos, que elegerão o melhor rumo a tomar. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia.
Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo, tudo como um sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar com a intubação do paciente e os seus efeitos. Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros, entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial, e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemo-nos arrastar pela sua sabedoria. E aí, quando ele acaba o pronunciamento, Manuel Filomeno termina dizendo: o nobre doutor Bezerra silenciou e dirigiu-se ao assento ao lado de Ismael. Então, era isso que eu queria, tentar mostrar sobre essa obra para vocês. Acho que vale a pena, quem quiser, pela internet, consegue. Fiquei sabendo também que acho que numa livraria espírita, não sei se é do Centro Pedro ou se é na livraria ali da Tenente Rui Lopes Ribeiro, está à venda. Vale muito a pena, é muito lindo. Os capítulos para frente são capítulos de informações belíssimas e, enfim, agradeço essa oportunidade, que possamos colocar esses ensinamentos e tudo isso que o Dr. Bezerra colocou para a gente com tanta propriedade, com tanto amor e com tanta vontade de nos auxiliar. E não é possível que a gente ouça e dê as costas para tanta informação importante. Obrigado, Miriam, obrigado a todos vocês, irmãos aí do Grupo Júlio Olivier, e uma boa noite, fique com Deus. Aqui, nesta casa eu me encontrei